Agravamento da pandemia e a queda de braço entre os poderes. É preciso que exista um entendimento entre os poderes para que a gente veja uma maior fluidez e que reflita, tenha consequência nas ruas, nas internações, nessa lotação das UTIs que a gente tem visto em todo o país. Presidente, governadores, deputados seguem em conflito. Vamos a Brasília, então, porque Cássio Zeyman, além do baixo estoque de oxigênio, os governadores alertaram que diversos estados estão enfrentando um problema que é a falta do kit necessário para intubação e que é necessário, imprescindível, para salvar a vida de quem está na UTI. Justamente isso, Elisa. O que os governadores desejam é que aquelas imagens que a gente viu em janeiro no Amazonas não se repita agora em outros estados, em que o estado amazonense acabou sofrendo com a falta de oxigênio e também com o colapso do sistema de saúde. Então, os estoques dos kits de intubação estão em níveis críticos. Mais de 10 estados alertam que os kits estão perto do fim, assim como os medicamentos. O Fórum Nacional de Governadores enviou até uma carta ao presidente Jair Bolsonaro, afirmando que 21 das 27 unidades da federação podem ficar sem remédios já nos próximos dias. O repórter Pedro Teixeira traz todos os detalhes para a gente. Oi, Pedro. Tudo bem, Cássio? Agora sim, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Pois é, a situação relatada pelos governadores é bastante preocupante. Eles fizeram um alerta com relação ao kit intubação, os medicamentos que são utilizados para intubação, que é uma técnica médica bastante utilizada em pacientes que sofrem algum tipo de problema respiratório com a Covid-19. Neste ofício enviado ao presidente da República, eles disseram o seguinte, abre aspas, de acordo com dados da última semana, ao menos 11 medicamentos estão em falta ou em baixa cobertura, ou seja, eles têm menos de 20 dias de estoque em mais de 10 estados. Notadamente, a situação mais grave refere-se aos anestésicos, que são aqueles medicamentos que garantem que o paciente não sinta dor no processo de intubação. Neste caso, o Fórum de Governadores diz que o cenário é mais preocupante. 18 estados estão com dificuldade com relação aos anestésicos. Quem também se manifestou foi a Frente Nacional dos Prefeitos, que deu um relato bastante parecido com relação a medicamentos e também a falta de oxigênio medicinal para o tratamento dos pacientes com Covid-19. Os prefeitos também enviaram um ofício ao presidente da República e ao Ministério da Saúde. Ontem, no final do dia, o Ministério publicou uma nota também se manifestando com relação a isso e disse que obteve informações de 24 estados e também do Distrito Federal com relação aos medicamentos utilizados para intubação de pacientes. O Ministério agora recebe essas informações e vai analisar o que pode ser feito para evitar que a gente tenha um problema ainda maior. A gente está relatando a ocupação de leitos de UTI, mas a falta de medicamentos e de oxigênio pode tornar a situação muito pior do que a que a gente está vendo nestes últimos dias. A gente vai acompanhar isso tudo. De qualquer forma, os governadores já estão alertando para a falta de medicamentos básicos para o tratamento com a Covid-19. Eu volto com vocês. Obrigado, Pedro Teixeira, trazendo informações tão importantes sobre essa falta desses insumos, desses medicamentos aí para intubação. Então, a gente vai analisar o que vai ser notícia hoje com o nosso time de analistas. Quem está aparecendo já aqui na tela para vocês é a Basília Rodrigues. Basília, qual a principal preocupação aí dos governadores com esse alerta ao presidente Jair Bolsonaro? Pois é, Kenzo, Elisa, muito bom dia a todos vocês que estão aí no Novo Dia. Este é o Pacto Federativo, esta é a União Nacional que vem sendo exigida, né, por parte de governadores e que muitas vezes a gente ouve o ainda ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o presidente Jair Bolsonaro afirmarem que existe, que eles estão conclamando uma união nacional para que todos os entes, né, os agentes políticos possam se envolver neste assunto.
mas olha, está faltando medicamento para amenizar o processo de intubação das pessoas lá na ponta, quando elas já estão acometidas pela Covid-19, no estágio mais grave da doença, muitas vezes em leitos de UTI, quando existe para receber esse tipo de procedimento. É importante, né, mostrar que os governos locais cobram vacina para proteger as pessoas da doença e cobram os leitos de UTI para garantir um mínimo de cuidado, né, ou melhor, o máximo de cuidado com quem já está no estágio mais grave dessa doença. Os remédios viriam para amenizar este momento. A gente não está falando nem só de vida ou morte, mas de dignidade da pessoa humana. Criar condições mínimas de assistência para que elas sofram menos. Não sei se vocês já perderam alguém pela Covid-19, mas com certeza conhecem alguém que já perdeu um ente querido, um amigo pela doença, né? Parece que as dores, as despedidas vêm se multiplicando cada vez mais nestes últimos dias. Então, neste momento de finitude, né, em que o ser humano descobre que sim, ele pode morrer, as pessoas estão pedindo para sofrer menos e é aí que a medicação é fundamental. Trazendo para a análise política, após a morte do senador Major Olímpio aqui no Congresso Nacional, o que a gente viu aqui em Brasília foi uma mobilização tanto da Câmara quanto do Senado Federal em reuniões com as cúpulas, né, para a adoção de medidas mais restritivas de circulação das pessoas no Congresso Nacional. Isso é o mínimo. Agora, a classe política tende a se render mais ao vírus, ao perceber que um de seus pares, atuante, forte, jovem, ele tinha 58 anos, pode perder a vida em decorrência desta terrível doença. O que se fala aqui por Brasília? Agora vem o Pacto Nacional, agora vem a União Nacional com a possibilidade de uma reunião entre as cúpulas, né, dos poderes, tanto o judiciário, legislativo e também aqui o poder executivo, uma reunião que pode ocorrer até semana que vem. Só que as pessoas têm pressa.